Olá, bem-vindos ao episódio 13 da nossa série Quem é Deus? Os atributos de Deus. E hoje a gente vai mergulhar numa das verdades mais consoladoras de toda a Bíblia. Deus é fiel. Sabe aquela frase que a gente ouve e até fala com frequência? Deus é fiel? É fácil dizer isso quando tá tudo bem, né? Mas e quando a semana fica difícil? Uma porta se fecha, uma oração parece que não foi ouvida, a ansiedade bate de novo. Aí, lá no fundo, surge aquela pergunta, né? Se Deus é fiel, por que a vida parece tão instável às vezes? Será que a gente entendeu essa fidelidade do jeito errado? Pois é, o ponto central que vamos explorar hoje é que a fidelidade de Deus não é um slogan de para-choque de caminhão, sabe? Não é uma garantia de que tudo vai sair do nosso jeito. É algo infinitamente mais profundo. É uma rocha. A certeza absoluta de que Deus é totalmente confiável, que Ele não volta atrás na sua palavra e não desiste do seu povo. E para a gente entender bem o que isso significa, uma das melhores formas é fazer um contraste. É olhar para a fidelidade dele e para a nossa própria inconstância. É a diferença entre uma rocha e um camaleão. Então, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que Deus é fiel? Quer dizer, basicamente, que Ele é 100% confiável. Significa que Ele tem um compromisso que não se abala, um compromisso de cumprir o que prometeu e de honrar as alianças que Ele mesmo fez. É a constância sagrada dele, em tudo que Ele é e em tudo que Ele faz. E olha, essa ideia não é nova não, vem lá do Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 7 a gente encontra uma chave para isso. O texto diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda aliança. Percebe? A fidelidade dele está totalmente ligada a essa natureza de guardar alianças, de honrar compromissos. E é aqui que o contraste fica gritante. Nós, seres humanos, a gente se parece muito com um camaleão, né? A nossa lealdade muda conforme as circunstâncias, nossos compromissos falham, nossas promessas se quebram, mas Deus, Ele é a rocha. Ele é imutável no seu caráter. Ele nunca, jamais quebra sua palavra. Ele permanece absolutamente constante, não importa o caos que esteja ao nosso redor. Ok, mas a pergunta que fica é: por que Deus é fiel? O que garante essa fidelidade toda? A resposta para isso é, na verdade, o fundamento de toda a nossa segurança. Vamos aprofundar um pouco nisso? Olha, tem um versículo em 2 Timóteo que é, uau, talvez um dos mais chocantes e, ao mesmo tempo, consoladores de toda a Escritura. Ele diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Presta atenção nisso. A fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Isso aqui é o ponto central de tudo. A fidelidade de Deus não é uma resposta ao nosso bom comportamento. Pensa comigo. Primeiro, ela está enraizada em quem Ele é, na sua própria natureza. Segundo, a nossa infidelidade, as nossas falhas, elas simplesmente não têm o poder de mudar o caráter dele. E terceiro, é exatamente por isso que essa verdade é a nossa garantia final. A segurança não está em nós, de jeito nenhum, está nele. E essa não é uma verdade só para dias de sol, viu? O livro de Lamentações, como o próprio nome diz, foi escrito no meio da ruína, do sofrimento de Jerusalém. E mesmo ali no olho do furacão, o profeta consegue declarar sobre as misericórdias de Deus. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É incrível, né? A fidelidade dele parece que brilha ainda mais forte justamente na escuridão. Beleza. Então a gente já entendeu o que é fidelidade de Deus e por que ela é tão segura. Mas e na prática, como é que isso muda a nossa vida, no dia a dia? Vamos ver como é possível descansar nessa promessa. Olha, descansar na fidelidade de Deus muda tudo. De verdade. Primeiro, permite que a gente troque aquela ansiedade constante pela segurança das promessas dele. Segundo, nos dá força para continuar, para perseverar, mesmo quando o cansaço bate. Terceiro, nos dá a confiança de que aquele que começou a boa obra na nossa vida vai completar essa obra. E, por fim, nos permite segurar firme a esperança sem ficar vacilando, porque essa esperança está firmada em nele e não na nossa própria força. E a Bíblia é super direta sobre isso. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo nos dá uma garantia incrível. Ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, a responsabilidade final pela nossa salvação, pela nossa santificação, não é nossa, é dele. E ele é fiel para cumprir. Mas atenção aqui, porque a gente precisa corrigir um erro muito comum e até perigoso.
Muita gente pensa que se Deus é fiel, a vida vai ser fácil, sem problemas. Isso simplesmente não é a verdade bíblica. A fidelidade de Deus não significa ausência de sofrimento, significa a presença e o sustento dele no meio do sofrimento. Ele não promete tirar a gente da tempestade, mas promete estar conosco no barco. E tudo isso nos leva a uma exortação final super poderosa. O autor de Hebreus nos diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Mas por quê? Qual a razão? A continuação do versículo responde: pois quem fez a promessa é fiel. A nossa parte de segurar firme só é possível por causa do caráter dele. Então, para a gente terminar, fica uma pergunta bem pessoal para reflexão. Em qual área da vida é preciso descansar mais na fidelidade de Deus hoje? É naquele futuro que gera ansiedade? É na luta contra um pecado que parece não ter fim? É no cansaço da caminhada? A fidelidade dele é a rocha firme para cada uma dessas áreas. E dando sequência na nossa série, a gente vai explorar o que é o alicerce da fidelidade, a verdade. No episódio 14, vamos descobrir por que Deus não pode mentir, porque ele é, em sua própria essência, verdadeiro. Afinal de contas, a promessa de um Deus fiel só tem valor porque ele é um Deus que sempre fala a verdade. A gente se vê lá.